Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz. Plana Domingo. O Plana Domingo é diferente, né? No Plana Domingo, nosso primeiro podcast da semana, nossa primeira viagem que a gente não vai com o avião que a gente costuma ir. A gente costuma ir com um planador agora. A gente vai ficar planando aqui para começar um pouco a semana. Se preparar aí pra segunda-feira que vai chegar com tudo, velho. Olha como é que ela vai chegar. Segunda-feira tá vindo aí, então a gente já vai voltando a ligar as máquinas aqui, mas como o aluguel do avião é caríssimo, velho. O aluguel do avião é caríssimo, cara. E com o aluguel eu quero dizer os servidores aqui pra colocar o podcast no ar, velho. Eu sinto assim, velho, tipo assim, eu tenho que... Eu trabalho em outros trabalhos, que não esse aqui, pra eu poder ter dinheiro pra fazer esse aqui, cara. Esse trabalho aqui que eu tô fazendo custa dinheiro demais, velho. Podia... Um sonho é eu poder... Porque assim, ó, eu sei que a gente tem 1 milhão de pessoas ouvindo aqui todos os dias, mas essas 1 milhão de pessoas ainda é pouco pra gente abrir um PayPal aí, um Patreon, qualquer coisa do tipo, porque são 1 milhão de pessoas que eu sei, cara, eu sei. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Spotify eu tenho as métricas, né? Tomando um cafezinho aqui. Eu tenho as métricas e com as métricas, eu não sei se... Puta, velho, até meio chato ser eu que vou contar pra vocês isso. Mas as métricas me mandam todas as informações dos ouvintes. Inclusive, o salário, as contas que eles têm pra pagar, eles me dão isso tudo. Porque, tipo, o Google tem isso tudo. Eu não sei se você tá sabendo, né? O Google tem essas coisas. Então, o Google me dá isso, né, velho? Pra eu poder saber melhor como é o público. E aqui, velho, aqui no podcast, o meu público é todo mundo pobre. Vocês são tudo pobre, cara. Todo mundo aqui é proletariado. Todo mundo proletariado e todo mundo sem grandes empresas, sabe? Todo mundo sem muito dinheiro. E eu, como me identifico com vocês, né, cara? Me identifico com o povo. Eu sou do povo também. Não vou fazer um negócio desses agora. Mas quando esse podcast começar a ter grandes empresários ouvindo, né? Aí é a hora que a gente vai tirar o dinheiro deles e fazer aí a nossa revolução, a nossa ditadura do proletariado aqui no podcast. É a ideia, velho. A ideia é essa. Aliás, falando em ter muito dinheiro, tava conversando com meu amigo Vitor aqui esses dias. Eu não lembro quando é que era ontem. Acho que era ontem que eu tava conversando com ele. E vocês ouviram isso aqui? Tava conversando com meu amigo Vitor. A gente tava falando, o Yuri me mostrou que o Neymar tá fazendo live, né, velho, na Twitch. O Neymar tá fazendo live na Twitch. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei, tá, velho, beleza, eu sei como é que funciona a Twitch. Aqui na bolha, o L joga, mora aqui, né, o Luiz, e eu sei como é que funciona, eu aprendi com ele. Eu sou muito desligado dessas coisas de tecnologia e de como que o mundo tá andando. E, tipo, não é porque eu sou deslocado, não é nada disso. É uma opção. Eu tenho a opção de não ver o que está acontecendo de modernidade. Assim, eu até vejo umas coisas que estão acontecendo atualmente e tudo mais. Eu tenho curiosidade, tanto que eu fui ver lá como é que era a Twitch, né? Mas até essas coisas aparecerem no meu caminho, eu não corro atrás, entendeu? Elas aparecem e eu quero descobrir elas acontecendo. Mas é ruim isso, né, cara? Eu devia sempre me informar do que tá bombando por aí. Mas todas as vezes que eu vou... A maioria das vezes que eu vou ver o que é que tá dando certo na internet, eu fico extremamente decepcionado, entendeu? E assim, cara, quantas decepções você já teve na sua vida que você não teve que ir atrás? Sabe? Ir atrás desse... Eu vou ir atrás de me decepcionar? Tá louco. Você tá louco que eu vou fazer um negócio desse. E aí eu vi que o Yuri me mostrou que o Neymar tá fazendo live na Twitch, jogando lá o Among Us, jogando o FIFA. O bom vou mandar aqui, ó, o público futeboleiro pode se sentir agraciado com esse podcast. Vou mandar uma piada aqui
de futeboleiro, tá? O bom do Neymar jogar Among Us é que ele não tem como cair no chão pra se safar, né, cara? Ai, ai. Ele não tem como, não tem como. Aí ele joga lá na Twitch, e aí eu fiquei, mano, eu tava conversando com o Vitor, porque eu e ele, a gente tava meio preocupado com esse assunto, né? Será que tem gente que doa na live do Neymar, cara? Será que tem gente que doa dinheiro pro Neymar? Tipo assim, essa é uma das coisas mais estúpidas que você pode fazer na sua vida, assim. Eu e o Vitor, a gente até tentou encontrar uma coisa mais estúpida que isso. E a gente, mano, foi falho. Foi um tempo jogado fora, porque se a gente não tivesse se esforçado pra isso, a gente teria chegado na mesma conclusão. Não tem nada mais idiota do que você doar dinheiro na live do Neymar na Twitch. Aqui no podcast a gente tá querendo, mano, a gente quer expandir a mente das pessoas, a gente quer que as pessoas vejam, talvez, o que elas não podem fazer, né, cara? Eu sei que não existem regras no mundo, sabe? O mundo, assim, existem as leis, né? Você pode não cumprir a lei se você achar que não deve ser cumprida. Né? Não é? Tem isso, assim. E, tipo, isso vale pra todas as leis, não é? Não pode ser só pra algumas. Tipo, sei lá, você vai fumar um cigarrinho de artista e aí você... Não, mas na lei não pode. Eu sei, mas eu acredito que se eu posso botar fogo em carro, por que eu não posso botar fogo na maconha, não é verdade? Então eu sei que, assim, depende muito da sua ideologia. Mas existem algumas coisas que realmente você não deve fazer, cara. Que são as regras não escritas da vida. E doar na Twitch do Neymar, você não deve fazer isso, pelo amor de Deus. É isso. Eu não deixo o meu público fazer besteira. Afinal, você já tá fazendo uma besteira muito grande ouvindo o doce som da minha voz. Então vamos aqui, cara. Eu vou ver se... Eu tava querendo começar aqui um quadro no Plano Domingo, que é o quadro de correções do ouvinte. Você manda lá no odocesom@gmail.com alguma coisa que eu falei que você acha que eu pisei um pouco na bola. Porque é assim, né, velho? Aqui no podcast, a intenção é ser um improviso como a vida é. Você não, tipo... Você já parou pra pensar que você é um improvisador nato na sua vida? Porque se você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo... Aliás, sei lá também, né? As pessoas ficam falando que eu não... Ah, Robert, não fica preocupado com nada, cara. Você não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Você não tem como saber nem o que vai acontecer daqui a um segundo. É claro que eu tenho como saber o que vai acontecer daqui a um segundo. Não vai acontecer nada daqui a um segundo. Viu? Pois é. Aqui a gente às vezes sabe o que tá... Mas se você parar pra pensar, no mundo inteiro aconteceram várias coisas. Talvez, nesse segundo em que eu falei, uma borboleta na África tenha batido as asas e o que vai influenciar alguma coisa do que tá acontecendo aqui. Mas isso é um jeito meio estranho de ver as coisas, né? Porque não necessariamente alguma coisa aconteceu aqui só porque a borboleta bateu a asa lá na África. Eu acho que, tipo... Sabe? Eu sei que tentaram, em algum momento aí da história, fazer uma ligação de uma coisa com a outra, mas é porque, tipo, talvez essa coisa já estaria acontecendo aqui, se a borboleta não tivesse batido lá a asa lá na África. Mas é muito fácil, né, falar que uma coisa tem a ver com outra, porque como é que você vai provar que não tem? Mas eu acredito que, às vezes, as coisas não têm a ver com o jeito que as borboletas batem a asa. Às vezes tem, às vezes tem. Tipo assim... O jeito que a borboleta bate a asa influencia em algumas coisas, mas unicamente as coisas da vida dessa borboleta. Se ela bater a asa errado, por exemplo, ela vai cair no chão. Se ela bater a asa certo, ela vai morrer em 3 dias, entendeu? Então, assim, as coisas realmente afetam dependendo do jeito que a borboleta bate a asa. Mas não tem nada a ver com a nossa vida. As coisas afetam mais na vida da borboleta mesmo. Matei a charada? Então matei a charada. Eu tava querendo começar...
Eu tava querendo começar esse quadro aqui no podcast, que é o Correções do Ouvinte. Eu já expliquei aqui, cara, mas aí você manda lá no Doce Som da Minha Voz. Cara, se você quiser mandar no meu WhatsApp uma correção do ouvinte, você me pede o meu número lá no e-mail, docesom@gmail.com. Mas se você já tiver lá no e-mail, cara, pra pedir o número, manda por lá mesmo. Você já tá lá, cara. Você já tá com a faca e o queijo e o mouse na mão e o teclado. Já falamos aqui dos perigos do teclado, né, cara? Então você manda por lá mesmo uma correção aí do que você acha que deveria ser o jeito certo. Às vezes você quer mandar um áudio, né, velho? Vamos assim, vamos fazer assim. Se esforça um pouquinho agora. Agora você se esforça um pouco. E aí, se eu ver que tem gente aderindo a esse quadro, a gente abre alguma coisa lá no Telegram pra você me mandar, ou no WhatsApp, alguma coisa assim, tá? Mas por enquanto, eu não vou passar meu número pra um bando de insolente. Tipo, não que você seja um insolente, mas todos os 999.999 restantes do podcast são todos burros. Não você que tá ouvindo agora, pra você não é, mas o resto todo, bando de gente mesquinha. Então vamos lá, isso aqui é bom, né, pro Plano Domingo. Eu tenho algumas correções. É porque, tipo assim, eu precisei ouvir o meu podcast pra ver o que é que eu queria corrigir. Eu não. Assim, eu não sei mais se eu quero fazer isso, entendeu? Eu não sei mais. Tem algo mais próximo do que você cuspir num copo e depois beber o seu cuspe? Do que eu ouvir o meu próprio podcast? Não, velho. Eu já tô com o cuspe na minha boca. Pra eu engolir aqui, eu não vou cuspir num copo pra depois tomar ele, velho. Já tá aqui, de boa, façam vocês. Se você cuspir num copo e eu tomar, eu acho que faz mais sentido. Eu acho que faz mais sentido. Tá, velho, teve todo esse lance aí do calor, né, cara? Todo mundo ficou falando do calor. Eu não falei de calor em momento algum no meu podcast, mas eu sinto muito, gente. Eu sinto muito. Eu não acho calor um grande assunto. Eu não me incomodo tanto com se tá frio ou se tá calor. Tipo, não afeta a minha vida. E, cara, não era essa a reclamação que a gente falava do. Eu lembro que lá no começo da internet, cara, lá quando a gente tinha o YouTube ainda, velho, eu notei que eu notei que eu vejo muita coisa de televisão no YouTube. Não era assim, cara. No YouTube, no começo, a gente via lá a moça falando www.youtube.com, blá, 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 blá. O que eu achei uma jogada de marketing excelente, pra mim, foi o primeiro viral da internet, porém, eu acho que aquilo ali foi armado. Eu acho que, realmente, cara, aquilo ali viralizou o YouTube, foi muito importante pra eles. Eu não acredito que aquilo ali tenha sido uma manobra do povo. Eu acho que aquilo ali foi uma manobra do YouTube pra aquilo ali viralizar. Como várias outras coisas que estão viralizando hoje, mas isso é assunto para uma conversa de mesa de bar. Eu nunca vou falar isso publicamente, tá? Sim, várias coisas aí que você gosta muito. Eu acredito que foi uma forçação de barra para você gostar daquilo, para conseguirem vender mais coisas, tá bom? Eu acho isso, essa é a minha opinião. Não vou falar o quê, não vou falar quem. Mas enfim. Muito quase a minha cabeça falou assim, não, deve ter um jeito de eu falar isso, mas não vai acontecer, tá bom? Bom, eu não ligo pra isso, cara, tipo, quando eu acordo e tá calor, eu já liguei muito pra isso quando eu era muito mais gordo, né, quando eu acordava eu acordava numa poça de suor, e eu já acordava fazendo, quando eu era muito gordo, era o som que eu fazia, sabe? Sabe, as galinhas cacarejam, as pombas fazem aquele negócio lá e eu fazia porque era sufocante ficar aqui dentro, né? Mas quando tava calor era tipo, era 3 vezes a sensação térmica, então eu realmente odiava o calor, mas hoje em dia eu não ligo mais tanto pra isso, sabe? Tipo, quando tá frio eu falo, tá bom, eu vou pôr um casaco, quando tá calor eu falo, tá bom, eu vou cortar o meu casaco como se ele fosse uma regata com a tesoura sem ponta e aí fica tudo bem. E aí, quando fica frio de novo, eu falo, raios, eu devia ter comprado uma regata ao invés de ter cortado o meu casaco. Droga, sempre penso errado. Cara, eu tô com uns negócios aqui no... A gente tava na cozinha agora, velho. Ai, cara, tava cheio de larva na cozinha. Que nojo, meu
Deus do céu, que nojo. E aí eu tava com larva no chão da cozinha e eu falei, velho, eu não posso andar descalço nesse chão cheio de larva. Eu tive que botar um chinelo, mas como eu já falei aqui, o meu chinelo quebrou, né? Então eu tinha que colocar ou o meu All-Star no médio ou o meu sapato social de usar com terno. O All-Star é difícil, né? É difícil. É bem difícil colocar o All-Star numa situação que você precisa urgentemente, uma relação de vida ou morte, porque tem larvas no chão da cozinha. Então eu coloquei meu sapato social. E as pessoas ficaram me zoando aqui, velho. Mas é claro, né, velho? Quantas pessoas zoaram o Albert Einstein quando ele falou lá que ele estava certo? Quantas pessoas zoaram o Barack Obama quando ele falou que queria ganhar a eleição? Quantas pessoas zoaram a Anitta quando ela falou que queria carreira internacional? Quantas pessoas zoaram? Quantas pessoas zoaram o Edinaldo Pereira quando ele falou que queria uma carreira musical? Quantas pessoas zoaram Nossa, peraí, eu sei. Vai ser meio polêmico isso que eu vou falar, tá? Vai ser meio polêmico. Quantas pessoas zoaram o criador de fronha de travesseiro quando ele falou que precisava daquilo? Quantas pessoas zoaram? Quantas pessoas zoaram quando o índio falou que o certo era tomar banho todo dia? Hã? Hã? Fala pra mim. Fala pra mim. É isso aí, cara. É isso aí. E hoje quem é que toma banho todo dia? Você. Eu não. Eu não. Porque eu sou fiel aí ao governo vigente, né, cara? O governo vigente odeia os índios. Eles não odeiam, né, cara? É meio injusto falar isso assim. Não é que eles odeiam, eles só não ligam e não gostam, não é isso? Então eu também vou, mano. São as regras vigentes aí do país. Se você é contra a FUNAI, você pelo menos precisa tomar um banho por semana apenas, cara. Eu acredito nisso de fato. É igual os caras lá fora do Trump lá que fala Mexicans, I hate, we don't gonna, não vai entrar aqui, você não vai entrar, you're gonna be on the fronters, you're gonna be in the fronters, that's what I'm saying. E aí você come no Taco Bell, eu acho que você tá errado. Eu realmente acho que você tá errado. E aí, eu tomo banho todo dia. Quer dizer, eu não... Droga. Fiz aqui um ato falho de todo bolsonarista. Mas enfim, aí é isso, né, velho? Eu não me importo com o frio, eu não me importo com o calor, se tá acontecendo isso. Eu me importo com os motivos, né, cara? O motivo do que, por que tá fazendo calor, o motivo do porquê que tá fazendo frio. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E a gente tá falando aí das mudanças climáticas, né, cara? Mas aí você vai ouvir lá o podcast da Greta Thunberg, lá, Greta Zayas, que deve ser muito mais legal que esse aqui. Mas por enquanto, velho, aqui nesse podcast você não vai ter informações nenhuma sobre o calor e o frio até agora, tá? Porque eu vou falar sobre uma coisa específica sobre o calor que me incomoda muito, são os pernilongos, né, cara? Em alguns lugares parece que chamam de muriçoca, mas eu não uso esse nome aqui, cara. Eu não... Tipo assim... Não é justo usar o nome muriçoca pra um mosquito, velho. Porque, tipo, eu sei que o mosquito não tá pedindo a minha permissão pra picar em mim, mas não é exatamente isso que o muriçoca do YouTube anda fazendo com as pessoas menores de idade. Ele não tá, tipo... Sabe? É muito injusto com a porra do pernilongo chamar ele do nome de alguém que faz vídeo pra criança pra depois ir no quarto do hotel com ela, sabe? É muito injusto, supostamente. Repito, supostamente fazendo esse tipo de coisas, tá? Então, assim, eu realmente acho uma injustiça com o pernilongo. Tá bom que ele fica fazendo no meu ouvido, mas não é nada próximo do que o muriçoca do YouTube está fazendo, tá bom? Ou do que ele fez supostamente. Eu preciso dizer aqui, de uma vez por todas, eu preciso repetir, supostamente. Supostamente. Então é isso. Fechou? Eu não acho que a gente deveria comparar uma coisa com a outra. Mas, velho, eu preciso falar uma coisa contra o pernilongo aqui que eu odeio. Eu tinha falado que eu não tinha falado nada sobre esse assunto. Eu entendo ele precisar do meu sangue, beleza? Eu quero dar o meu sangue pra ele.
Eu quero, eu sei que ele precisa. Velho, ele pega uma quantidade ínfima do meu sangue. Eu tenho um monte, sabe? A gente não. Velho, eu sou. Comunismo aqui, não é isso? Eu tenho muito sangue. Muito sangue. Você tem. Olha só, velho. Eu vou até dar uma olhada aqui pra mostrar pra vocês a quantidade de sangue que eu tenho, ó. Quanto. Ô, inferno. Ó, peraí. Não, ainda não. Ainda não. Desculpa, apertei o botão de cair sem querer. Talvez porque a gente tenha falado do Muriçoca desse jeito. Quanto de sangue tem no corpo? Quanto de sangue tem no corpo humano? Olha isso, velho. Olha isso. Volemia é um termo médico para a quantidade de sangue circulando no corpo. Em um humano adulto, ela é de aproximadamente 75 miligramas por quilo. Logo, um homem de 60 quilos, eu tenho mais que isso, possui 4 litros de sangue. Beleza, velho. 4 litros de sangue. Imagina isso num copo de 4 litros, cheio de sangue. Agora eu vou fazer uma pesquisa muito rápida. Quanto de sangue o pernilongo suga? Tá? Quantos mosquitos são necessários para sugar todo o sangue de uma pessoa? Olha esse número, gente. Cerca de 3 milhões de mosquitos sugando simultaneamente são necessários. E, velho, não tem 3 milhões de mosquitos no meu quarto, apesar de às vezes eu falar, nossa, parece que tem 3 milhões de mosquitos no meu quarto. Não, velho. É tipo, mano, deve ter, eu chuto aí uma média de 45? 45, velho. Todos, eu repito, todos podem pegar o meu sangue. Pernilongos que estão no meu quarto agora escondido para depois sair e pegar meu sangue. Todos vocês podem pegar o meu sangue. Eu deixo. Mas, cara, eu acho contraproducente vocês ficarem me incomodando tanto quando vão pegar meu sangue, cara. Tipo, eu deixo, mas precisa ficar zoomindo no meu ouvido, cara. Vocês estão... É contra o lance de vocês, cara. Eu sei que a gente fala isso sobre os movimentos sociais, né? Nossa, vocês têm uma causa boa, mas vocês estão incomodando. Não, velho, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles realmente estão incomodando pra meta deles, cara. É isso, sim. Eu quero ajudar, mas sempre que vocês vêm no meu ouvido, o meu impulso é matar vocês. E aí eu mato e falo, puta, velho. Que ser humano terrível que eu sou, velho. Era só ele pegar meu sangue. Mas depois eu falo, pô, cara, era só você pegar meu sangue, precisava ficar me incomodando desse jeito. Eu acho que seria muito melhor pros pernilongos se eles não fizessem o barulho com o corpo deles pra pegar meu sangue. O mundo funcionaria de forma harmônica. Eu duvido que as pessoas falariam, nossa, eu vou dormir muito mal. Por quê? Por causa de pernilongo, né, velho? Cara, nada de errado no pernilongo. Nada de errado no pernilongo. E outra, eu nem preciso de tanto sangue assim, eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza que não é um grande problema, velho, eles catarem meu sangue. Devia ter alguma coisa, cara, de tipo, algum bunker, alguma coisa assim, cheio de sangue pros pernilongos ir lá e pegar. Devia ter uma alternativa pro pernilongo, sabe? A gente ainda não conseguiu resolver esse problema. Devia ter uma alternativa, tipo, tá bom, velho, eles não vão parar de incomodar a gente. Ou então, sei lá, velho, faz tipo um monte de pernilongo geneticamente modificado que não faz barulho. Uma hora eles vão, cara, sério, uma hora os pernilongos que não faz barulho vão ganhar. Eles vão ganhar o darwinismo e tal. A gente fez uma porra do pug, velho. A gente botou lá o pug do jeito que a gente queria. Por que a gente não faz um pernilongo do jeito que a gente quer? Joga, tipo... Mano, quantos pernilongos devem ter na Terra? Deve ter, tipo, uns 10 bilhões de pernilongos na Terra. Faz, tipo, mano, 5 bilhões de pernilongos que não fazem barulho quando você tá... Quando eles estão catando teu sangue. Uma hora eles vão ganhar na cadeia evolutiva, porque eles vão morrer muito menos. E aí a gente resolve esse problema. Meu Deus do céu, que saco vocês precisarem de mim pra tudo nesse mundo. Tem que fazer uma correção aqui também sobre eu ter comparado namoradas minhas a Bolsonaro. Sério, na boa, foi bizarro isso. Quando eu ouvi, falei, nossa, uau, nada a ver. O que eu queria dizer é que eu nunca vou esquecer elas, mas não porque elas são horríveis, entendeu? O Bolsonaro eu nunca vou esquecer porque ele foi horrível. Eu nunca vou esquecer porque ele foi horrível. Mas minhas ex-namoradas, velho, eu amo todas elas, cara. Eu, tipo, muito obrigado, vocês fizeram parte... É isso, cara, era esse o ponto que eu queria chegar. Vocês fizeram parte de uma parte muito importante da minha vida, que eu nunca vou esquecer, que fazem parte do que eu sou como pessoa. E é isso, cara, tipo...
Foi injusto demais comparar todas ao Bolsonaro. Mas o que eu queria dizer é que, da mesma forma que eu vou lembrar pra sempre dessas pessoas, não é porque eu não superei elas, eu vou lembrar pra sempre, ter carinho e tudo mais, porque elas fizeram parte importante do que eu sou hoje. O Bolsonaro também eu nunca vou esquecer, porque ele é parte importante do que eu sou hoje. É sério, é sério. Ele é parte importante, porque quando eu vi... Tipo assim, eu sempre gostei de ver as coisas de política, mas quando eu vi o Bolsonaro, eu falei assim, velho, preciso estar antenado nessa porra, velho. Eu preciso estar antenado nessa merda, eu preciso... E hoje eu sou uma pessoa antenada em política, porque eu realmente acho que, mano... Tipo assim... Cara, eu entendo, velho. É esse o lance, sabe? Eu não tô falando, tipo, você bolsonarista, eu preciso de entender porque você é uma péssima pessoa. Não, velho. Eu entendo que a gente chegou num ponto da nossa política que a opção da maioria das pessoas era votar nesse homem. E eu preciso entender cada vez mais o que é que aconteceu, cara. Pra eu, tipo, pelo menos em algum momento poder entender alguma coisa desse mundo que eu nunca vou entender, porque a gente já falou aqui que a história é um lugar estranho, velho. Ai, ai. Enfim. Foi mal aí ter comparado vocês ao Bolsonaro. Eu sei que nenhuma de vocês ouve isso aqui. Mas obrigado. Obrigado por me entenderem, tá bom? Mesmo sabendo que vocês não vão entender. Precisava dar esse recado. Precisava dar esse recado. Até para as pessoas não me acharem babaca, né, velho? Tipo, eu ouvi aquilo e falei, acho que aqui dá para as pessoas me acharem um pouco babaca. Mas é isso. Tá explicado? Tá explicado o que aconteceu? Tá bom. Vamos lá, próximo. Chamei maconha de cigarrinho de artista, né, velho? Puta merda, velho. Sempre odiei esse papo, porque, tipo, a maioria das pessoas que eu vejo fumando não são artistas, não são, e elas ficam se chamando de cigarrinho de artista. Meu Deus do céu. Sempre odiei esse papo, velho. Sempre odiei. Eu estou fumando um cigarrinho de artista. Não, você tá fumando, você não é um artista, isso não é um cigarrinho de artista. Aí aqui eu escrevi uma outra coisa, cara. Eu escrevi, por isso que chama de artista. Eles se acham godas. Eu não entendi o que eu escrevi aqui, velho. Esse é um grande problema da minha escrita. Eu não entendo minha caligrafia, eu não entendo o que o corretor achou que eu tava escrevendo. Eu não tenho como falar desse assunto. Infelizmente, cara, vai ter que ficar pra próxima aí, porque eu não tenho como resolver o que é que eu pensei há 3 dias atrás, porque tá criptografado isso aqui, beleza? Mas... Próximo. Falei mal da vacina do Covid, né, velho? Que é isso, velho? Que viagem é essa no doce som da minha voz, cara? Que coisa lamentável. Eu falei mal da vacina do Covid, velho. Eu falei porque ela tava dando errado e que ela não ia funcionar porque ela tava dando errado e que era pra eles me convencerem de que a vacina uma hora ia dar, que ela tinha dado certo, me mostrando na televisão a hora, coisa. Porque, tipo, na minha ideia eu tava achando que a vacina do Covid estava dando mais errado que todas as outras vacinas. Mas não era, cara. Não era, não. É injusto da minha parte com a vacina do Covid. Todas as vacinas, nas primeiras doses de teste, elas dão um errado mesmo, velho. Elas vão, todas elas, você testa ali de um jeito, ela dá errado, você testa de outro, ela dá errado. Você vai testando e vai entendendo até que uma hora ela dá certo. É injusto comigo com a vacina do Covid, porque a única diferença é que a vacina do Covid, ela tá tendo mais ela tá tendo mais cobertura, né, velho? As pessoas estão muito interessadas na vacina da Covid. A vacina da Covid tá na capa da Caras, entendeu? Então as pessoas estão olhando mais pra ela. E é óbvio que todos esses lances, esses passos que dão errado, a vacina do Covid está sofrendo esse ataque da mídia, né, cara? É isso, assim, a vacina do Covid está sofrendo esse ataque da mídia. Eu tô aceitando isso, eu tô atacando ela igual a mídia. Mas é só porque tá tendo mais olhos olhando pra ela. E aí todos esses erros dela estão sendo mais vistos, cara. É horrível isso, velho. É horrível isso. Você não vê lá o negócio do Whindersson, cara? A gente sabe como é chato. Tipo assim, a gente sabe como é chato você passar por aquela situação que o Whindersson, que a Luísa Sonza e o Vitão não passando. A gente sabe que isso é chato. Já aconteceu isso comigo, sabe? De eu, tipo, ter uma namorada e aí algum amigo meu... e a gente já falou aqui que a gente nem sabe se é amigo mesmo, sabe? A gente nem sabe se é amigo do casal. Isso eu não vou corrigir. A gente nem sabe se é, velho. Tipo,
Você não tem ideia de como é que funciona essas coisas de Instagram, velho. É tipo assim, o marketing lá do cara, vai ser legal se você comentar lá na foto do Whindersson da Luísa, meu casal, vai parecer que você apoia o casal, as pessoas vão chegar mais em você e tudo mais. Cara, tô cansado, velho, eu tô cansado. Comenta aí vocês, a minha senha é tal, aí vai lá, o marketing comenta lá na foto do Whindersson. Sabe, não é tudo, não é... É sério, eu juro pra vocês que é assim, cara. Eu juro por tudo mais sagrado que é pra vocês que é assim. Eu trabalho com isso, velho. Eu trabalho com isso. Eu tô te dizendo pra vocês, não é do jeito que vocês estão pensando, tá bom? E aí, velho, os caras lá no... cara, tá explodindo as coisas aqui, hein? Tá explodindo tudo aqui. Nossa senhora, eu não posso falar esse tipo de coisa. Eita, tá bom. Não, mas eu tenho coragem, cara. Eu tenho coragem. Vamos continuar nesse assunto. Tá, velho. Aí tem lá o negócio lá do Whindersson. E, tipo, beleza, contando que seja essa situação, que, tipo, o Whindersson e a Luísa tinham um amigo, e aí vai lá, eles terminaram, e aí esse amigo deu a talaricada, né? Isso já é chato de você viver com tipo, só os seus ciclos sociais sabendo. E a gente sabe como é chato quando o Brasil e o mundo inteiro vai saber, sabe? Porque a primeira coisa que você, quando você vê essa situação acontecendo, a primeira coisa que você olha, você pensa, você fala assim, merda. Ai, vai todo mundo saber disso? Todo mundo vai saber desse problema? Merda. Nossa, que bosta pra ele, velho. Que saco. Tipo assim, esse é o meu pensamento. Eu não fico pensando assim, se fudeu, nossa, que bosta. É tipo assim, velho, ele não vai poder viver isso só com 3 pessoas sabendo. Puta que pariu, velho. Todo mundo vai saber desse papo. Nossa, que bosta pra ele, velho. Que bosta pra ele. E aí você, tipo, você tem que entender que vai ser uma bosta pra ele. Vai ser uma bosta, tipo assim... Vocês podiam não deixar uma bosta, sabe? É só uma bosta porque as pessoas deixam uma bosta. Elas podiam só falar, não, deixa isso pra lá e tal. Mas não, é uma bosta porque as pessoas optam por aquela situação ser uma bosta. E eu fico ali, que inferno, cara. Que coisa lamentável. Tá todo mundo olhando, né, cara? Não é que, tipo assim, isso aconteceu. Então, sim, eu estou comparando a vacina do Covid com o Whindersson Nunes. É isso. Deu pra entender meu ponto? A gloriosidade que eu estou dando tanto pro Whindersson Nunes, tanto pra vacina... É isso, cara. Só tá todo mundo olhando lá ao mesmo tempo. É óbvio que uma hora vai dar errado e aí vai gerar um bafafá enorme. Mas é normal, cara. Eu juro que é normal. As pessoas, mano, sua namorada começa a namorar um amigo seu começa a namorar uma namorada de outra pessoa. Isso acontece, cara. Tipo, isso não é um grande papo, sacou? Isso não é um grande papo. É só chato que o Brasil inteiro saiba disso. É muito chato. Mas no mais, velho, tá tudo bem mesmo, assim. Fiquem tranquilos, cara. De verdade. Esse é o podcast O Doce Som da Minha Voz, o podcast onde o descontrole é certeiro. De domingo a sexta, estamos aqui todos os dias comentando. Vocês entram aqui no avião, ficam sentadinhos, eu ativo aqui meu microfone, eu vou voando e voando pela imensidão, voando, até que tem uma hora que as coisas começam a dar errado, as coisas começam a dar problema, e aí eu preciso pousar, e aí vocês vão embora, vão fazer o que vocês quiserem, vão lá ouvir o podcast da Greta também, vão fazer qualquer coisa. O plano domingo é assim, cara, é complicado, é difícil, porque a gente sabe que a segunda-feira vem aí, mas a gente tem que fazer a gente tem que expurgar os nossos problemas, e é aqui que funciona a correção do Doce Som da Minha Voz, tá bom? Mandem lá o e-mail para o Doce Som. Eu repito aqui, ó, odocesom, tá? @gmail.com. Eu vou botar um efeito aqui que eu não sei o que é. Vamos ver o que acontece. odocesom@gmail.com. Repito, odocesom@gmail.com. Até rima de tão bom que é odocesom@gmail.com. E aí vocês mandam lá uma correção, cara. Eu falei aqui alguma coisa que você achou, não é bem assim. Eu falei alguma coisa aqui que você falou, acho que eu tenho algo a adicionar. A gente vai ler o seu e-mail no Plana Domingo, tá bom?
Então vamos lá, a gente tá falando aqui, né? Sempre a gente comenta que é pra você falar aí. Não é pra mandar o link, a gente já falou várias vezes aí. Não manda a porra do link. Então manda, não sei como é que é as suas amizades aí. Faz o que você quiser, mas comenta lá, pô, isso aí me lembrou. Não precisa nem lembrar, sabe? Ele pode estar falando de qualquer assunto. Você fala, pô, isso me lembrou uma coisa que eu ouvi no podcast do Som da Minha Voz. Dá uma olhada lá. E aí a pessoa vem pra cá, ouve o podcast, se ela gostar, ela fica no voo, se ela não gostar, ela vai embora, vai lá tentar com os outros, cara. O importante é que as peças se encaixem, entendeu? As coisas aqui, se houver o encaixe, aí encaixou. Se não houver o encaixe, não encaixou. Não é isso? Não é isso que a gente fala, não é? That's what she said! So fucking funny. Mas é isso, cara. Ouça. Estamos aqui, é sempre importante lembrar de domingo a sexta. Eu acho que eu aprendi a falar, né? Domingo a sexta, temos aqui o podcast O Doce Som da Minha Voz. Manda para um amigo seu, comenta lá. Cara, você comenta tanta coisa, velho. Você vê lá os negócios, a série serve tudo pra isso, pra você comentar, não sei aquela parte, né? E aquela parte que acontece tal coisa. É muito legal essa coisa que não aconteceu com a gente, mas nós dois vimos, então a gente pode comentar sobre. Muito bom. Sim, cara, vai lá, comenta com o brother seu. Vocês vão ter assunto, eu tô ajudando vocês, cara, pelo amor de Deus. Ou com a brother, né? O feminino aí, sister. Com a sister. Ou com a sua mãe, não sei, não precisa ser irmãos, pode ser outro tipo de parente também. Aqui a gente aceita, aqui no podcast O Doce Som da Minha Voz, a gente aceita todos os parentes, cara. A gente aceita todos os parentes, velho. É isso aí, somos uma família aqui, cara. Qualquer um da família pode entrar na nossa família, beleza? Muito obrigado demais por terem ouvido o Plano Domingo de hoje no podcast da Som da Minha Voz, tá bom? Beijo, estou feliz demais de estar aqui com vocês, cara. Fiquem felizes, velho, sério, fiquem felizes, velho. Sabe por quê? Porque quando você estiver lá no final da sua vida, você vai olhar assim, você vai olhar pra trás e falar, nossa, velho, eu vivi minha vida triste, sério? Sério mesmo? Tipo, eu juro pra você, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você queria, se você ficar feliz, velho, agora, tipo assim, se você vê os melhores motivos pra viver na situação que você tá agora, no final da sua vida você vai ver e vai falar, puta, valeu a pena. Mas se você ficar triste, uma hora lá no final da sua vida você vai falar assim, puta, eu devia ter me esforçado pra ficar feliz, né? Foi uma merda, só tem essa aqui. Beleza, cara? Então é essa a mensagem que a gente finaliza o Plano Domingo de hoje, o Doce Som da Minha Voz. Obrigado por ter ouvido o Doce Som da Minha Voz. Tchau, senhores passageiros.